Bom dia a todas e todos, eu estou com o Belmirão em Samarcã, uma das principais cidades da antiga Rota da Seda, que existiu durante algo em torno de 12 a 13 séculos, conectando a Ásia com a Europa. Estou com o Belmiro aqui, e esse é o local assim mais icônico de Samarcã e do Uzbequistão, que é a Praça Registã, onde tem essas três mega construções que são assim a marca da cidade. O que era então a Rota da Seda? A Rota da Seda, ou Rotas da Seda, eram rotas que ligavam o Oriente, cidades que estão hoje na China, ou na Índia, ou em outros locais ali da região, ao Ocidente. Ou seja, no início ao Império Romano, depois às pequenas monarquias da Era Medieval, trazendo mercadorias do Oriente para o Ocidente, que eram levadas por essa rota terrestre, que no caso chinês tinha 6.000 quilômetros até um porto do Mediterrâneo. No Mediterrâneo, os portos principais eram Alexandria, no Egito, Constantinopla, que é a atual Istambul, né, na Turquia, além de outros portos ali que ficam na própria Turquia, no Líbano, na atual Síria, e dali essas mercadorias eram compradas por comerciantes, principalmente italianos, mas também de outras áreas da Europa, e vendidas na Europa. Quais eram os principais produtos? Eram a seda, chá, artesanato, joias, produtos em geral, a que os europeus tinham interesse. E da Europa ia para o Oriente vinho, azeite, manufaturas, ouro e prata. Isso colaborou para a diminuição dos estoques de ouro e prata europeus, que eram evidentemente, né, objeto de cobiça dos chineses, indianos e outras etnias que existiam no Oriente. Então era uma rota extremamente vantajosa, que gerava muita riqueza no caminho todo. As caravanas podiam ter 1.000 camelos, bois, burros, cavalos. Normalmente havia uma escolta numerosa, porque esses objetos eram cobiçados por ladrões também. Então a Rota da Seda gerava riqueza para as populações locais, que alimentavam essas caravanas e que recebiam essas caravanas em caravansarais. Caravansarais eram os hotéis da época. Ela gerava riqueza para os impérios, que cobravam impostos, evidentemente, pela passagem da caravana, e para os comerciantes, para os produtores. Então ela era extremamente vantajosa e gerava muita riqueza, tanto no Oriente quanto no Ocidente. É curioso você imaginar que, imagina só, em pleno Império Romano, a seda era super cobiçada pelas mulheres de Roma. Então, imagina só, a Rota da Seda existia desde o Império Romano. É difícil acreditar, né? 6.000 quilômetros, inseguros, com muita bandidagem, mas esses produtos chegavam no Império Romano. Muitas vezes esses impérios cobravam impostos e ofereciam escolta em troca, até os limites do império. Mas havia muita criminalidade, então a Rota da Seda era perigosa. Por esse motivo, à medida em que a rota ia avançando, o produto saiu da China, por exemplo, agora está em Samarcã, onde nós estamos no Uzbequistão, que na época não era, evidentemente, o Uzbequistão. Ele chegava aqui em Samarcã a um valor muito maior. À medida em que essa rota ia passando por esses impérios, monarquias, etc., ele ia pagando impostos. Havia custos, né? De hospedagem nos caravansarais que eu expliquei até agora, alimentação. Aqui em Samarcã havia mais de 100 caravansarais no auge, em Bukhara mais de 40. Esses caravansarais recebiam as caravanas, alimentavam toda essa tropa, né, de animais e pessoas que acompanhavam as caravanas. E muitas vezes também eram locais onde acontecia o comércio. Muita gente imagina, né? O comerciante saía da China e chegava em Istambul, né, em Constantinopla, que na época se chamava Constantinopla. Muitas vezes não. Muitas vezes o comércio acontecia no meio do caminho. Então o comerciante saiu de uma cidade da China e chegou aqui em Samarcã e vendeu tudo, recebeu uma boa oferta e vendeu tudo. Todos os camelos, todos os produtos que estavam sendo levados pelos camelos, e ele próprio iria dar sequência até Bukhara ou até Istambul para obter um bom lucro. Então a Rota da Seda era extremamente lucrativa, ela gerou muita riqueza por um período de aproximadamente 13 séculos. Principalmente entre os séculos 2 e 3 até o 15, quando ela entrou em rápida decadência. Por que aconteceu a decadência da Rota da Seda? Porque os otomanos começaram a conquistar toda a região quando começaram a se fortalecer.
O Império Otomano tinha sede na atual Turquia. E em 1453, os otomanos, que já dominavam a maior parte dos portos do Mediterrâneo, conseguiram conquistar Constantinopla, que era uma cidade cristã. Com a conquista de Constantinopla, o Mehmed II, que era o líder otomano, o imperador otomano, ele passou a dominar todos os portos, não tinha mais concorrência. E quando não tem concorrência, o que acontece? Você pode aumentar os impostos, você pode aumentar os valores. Mehmed II aumentou os impostos, a Rota da Seda sofreu um baque, os produtos passaram a chegar na Europa com preços muito maiores, e isso acabou abrindo espaço para corrida, para uma das maiores corridas tecnológicas da história, que foram as grandes navegações. As grandes navegações foram uma corrida tecnológica gerada por isso. Tá muito caro trazer produtos pela Rota da Seda. E se a gente chegar via oceano? Então isso abriu espaço para a corrida tecnológica. Portugueses e espanhóis passaram a tentar desenvolver navios mais resistentes. Eles já tinham certo conhecimento náutico, que eles conseguiam pelos árabes, né? Justamente no Mediterrâneo. E eles passaram então a tentar produzir navios resistentes para enfrentar o Oceano Atlântico, o Índico e o Pacífico, passando por locais perigosíssimos, como era o caso do Cabo das Tormentas, que fica ali na cidade do Cabo, na África do Sul, que hoje se chama Cabo da Boa Esperança. E os portugueses, com o grande Vasco da Gama, foram os primeiros a conseguir chegar diretamente na Índia. Depois eles foram avançando e chegaram também na costa da China. E aí eles passaram a trabalhar com margens de lucro enormes, porque via oceano eles não precisavam mais pagar aqueles impostos à medida que eles iam passando pela Rota da Seda. Pelos oceanos eles traziam esses produtos quase que livres de impostos, conseguiam vender com margens de lucro exorbitantes para os europeus. E é muito interessante destacar, que o Brasil foi conquistado assim. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses, a gente não usa mais essa ladainha infantilizada, O Brasil, se ele foi descoberto por alguém, foi por indígenas, comprovadamente há cerca de 10, 12 mil anos. Há teorias que dizem que foi antes, mas não há comprovação. Ele foi descoberto por indígenas, chegaram aqui e foi conquistado pelos portugueses, uma conquista violenta, um verdadeiro genocídio contra os indígenas, que começou, no caso específico do Brasil, que se chamava Pindorama, em 1500, quando Cabral aportou aqui. Vocês sabem que o Cabral não estava vindo para o Brasil, A grande armada do Cabral estava indo, obviamente, para as Índias, para trazer manufaturas, chá, especiarias e vender na Europa com uma enorme margem de lucro. Os historiadores até hoje têm dúvidas sobre a intencionalidade da descoberta do Brasil. Há uma corrente que diz que tempestades mandaram os navios para cá. Há outra que diz não, Cabral, desobedecendo ordens do rei de Portugal, quis ele próprio tomar posse das terras brasileiras, obviamente em nome da coroa portuguesa. Os que defendem essa teoria dizem que Cabral entrou por uma espécie de geladeira depois disso. Ele passou um tempo sem chefiar nenhuma outra expedição, ele que era um marinheiro experiente, porque ele desobedeceu às ordens da coroa e tomou posse do Brasil, e não era para ele fazer isso. Mas o final, o enfraquecimento da Rota da Seda gerou as grandes navegações e a conquista da América pelos portugueses com o início do genocídio indígena. Se hoje eu estou aqui falando português, foi por conta do enfraquecimento da Rota da Seda com a conquista de Constantinopla, por um dos maiores líderes militares e políticos da história, que foi o Mehmed II. Hoje a China está reconstruindo a chamada Rota da Seda. A China, para vocês terem uma ideia do avanço dela, ela construiu uma rede de transportes, ela está investindo bilhões aqui. Então, nesse período em que eu passei pelos desertos aqui da região, praticamente todas as estradas estão sendo duplicadas com recursos chineses e mão de obra chinesa. A China está perto daqui, Então eles usam os próprios operários chineses na construção, nessas construções de engenharia civil. Nós, inclusive, ficamos hospedados num acampamento chinês, de trabalhadores chineses. Fomos muito bem tratados por eles. Então a China está hoje investindo bilhões, centenas de bilhões aqui na região. Muitas obras bancadas pelos chineses estão acontecendo nesse momento aqui. A China quer reconstruir essa Rota da Seda conectando
África, Europa e Ásia. No primeiro momento, Europa e Ásia, para que ela consiga vender os seus produtos na Europa, né, transportando esses produtos muito rapidamente e com baixo custo. Mas é isso. Abração para todas e todas, fiquem bem. Belmirão está aqui comigo, na coleira, né, Belmirão? E fiquem com um pouquinho, então, dessa grande obra, Praça Registã, que é o coração aqui histórico de Samarcand.